Opa, e aí? Aqui é o Gabriel. E bem, hoje a gente vai tratar sobre o livro Religião para Ateus. Bem, o livro foi escrito pelo escritor Alain de Botton. Ele vai tratar o tema sobre religião. Só que ele não vai tratar o tema sobre religião de uma maneira simplesmente crítica, entendeu? A proposta do livro, eu acredito, pelo menos, seja ensinar o lado bom da religião sem falar do misticismo, entendeu? Sem por aquela história de Deus e tudo mais, e sem você precisar acreditar naquilo. Ele vai tentar tirar o lado, digamos, eu vou pôr entre aspas aqui, racional, para que ninguém se ofenda, né? Vai tentar tirar o lado racional do livro, o lado bom da religião para todas as pessoas, entendeu? Mesmo aquelas que são descrentes, o que a religião pode proporcionar de bom. Esse livro aqui ele vai tratar sobre principalmente cristianismo, budismo e o judaísmo. Ele é muito completo. Ele vai falar desde a arte de cada um, a arte, a arquitetura, até alguns conceitos, ensinamentos e esse tipo de coisa. Traz muitas informações úteis de época também e muitas informações relevantes, além da opinião dele, que essa eu vou querer pegar uma específica parte desse vídeo para tentar retratar mais ou menos a opinião do autor, pelo menos o que eu consegui entender da opinião dele. Então é óbvio que vai ser mais ou menos o que eu entendi. Tudo que eu for falar aqui do livro que eu entendi da opinião dele não quer dizer que eu entendi perfeitamente, ok? É um livro de filosofia, de certa forma. Então, para quem sabe, filosofia não é simples de se entender, não é uma coisa de você tipo juntar números e você ter respostas corretas, concretas. É uma coisa muito mais complexa e complicada. Várias pessoas podem olhar o mesmo texto e ter várias perspectivas diferentes. Então, eu vou começar aqui falando sobre o que ele acaba dizendo sobre as divindades. Por que ele vai pegar, por que o quadro em que Maria segura Jesus no colo, por exemplo, ficou tão famoso? E vamos tirar o misticismo daqui. Ele vai trazer a ideia que é o seguinte: imaginem que quando a gente é criança, a gente tem algum problema na vida, na escola, qualquer coisa, a gente pode chegar para nossa mãe e falar: olha mãe, eu tenho um tal problema. E ela vai obviamente tentar te ajudar, ela vai te abraçar, ela vai te dar conselhos e tudo mais. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai virando adulto, a gente já não tem mais essa mãe por N motivos, talvez porque ela morreu, ou ela mora distante, ou você não quer levar problemas seus para ela porque ela talvez já tenha o delas, ou ela já é muito velha para esse tipo de coisa. Então ele vai falar o seguinte: o quadro de Maria segurando Jesus retrata o conforto que nós precisamos. A gente precisa do conforto da nossa mãe para conosco. Então ele vai dizer o seguinte, que esse quadro que tem no cristianismo, existe também uma história muito parecida no budismo, com a mesma temática, segurando uma criança e tudo mais, a mesma coisa. Então, o que ele vai dizer sobre esse quadro? Ele vai dizer que esse quadro serve para nos reconfortar. Porque se uma pessoa chegar e começar a chorar por algum problema e tudo mais, as pessoas vão pegar e vão falar pra ela: olha cara, você não pode ficar chorando por isso aí é bobeira, você tá de, sei lá, você é fraco, entendeu? Vamos falar esse tipo de coisa pro cara. Agora, se você pegar isso e jogar dentro de uma religião, que eu vou usar aqui o cristianismo, isso tem muito a ver com a fé daí. Não vai mais ficar feio, porque é fé. E a fé não é feia, tá me entendendo? As pessoas vão conseguir compreender esse lado humano que as pessoas têm, que você pode errar. Então ele vai tentar abordar isso aí, ele vai tentar dizer isso aí, que a religião trata muito de tornar os humanos mais humanos, entendeu? Nessa perspectiva, tá legal? Então ela vai fazer com que a gente consiga compreender que nós temos problemas e que isso é normal. Várias pessoas têm problema. Outra visão dele também é que nós, quando temos algum problema, nós acabamos achando que somos só nós que temos aquele problema. Especificamente nós temos aquele problema, ninguém mais tem um problema maior que nós. Entretanto, problemas amorosos, financeiros, todo mundo tem. E a religião faz questão de nos lembrar isso. Os 7 pecados capitais, por exemplo, é um excelente exemplo. Aqui no livro ele não cita os 7 pecados capitais, pelo menos não que eu me lembre, mas eu ouvi numa palestra dando Karnal que é muito verdade, entendeu? Tipo assim, vai nos tornar mais humano, porque todo mundo se ira alguma vez, entendeu? Todo mundo se torna avarento por alguma vez, tem preguiça, esse tipo de coisa. Então a religião vai nos unificar, vai nos tornar mais humanos.
isso em ideologia. Outra perspectiva interessante também, ele vai citar que conforme nós fomos passando de época em época e nossa crença em vários deuses ou em um deus só acabou diminuindo, as pessoas acabaram ficando mais distantes, entendeu? Elas acabaram ficando mais distantes e ignorando vários fatos. E o que a religião nos permite? A religião nos permite voltarmos a ser um grupo de novo. Porque quando nós entramos em uma igreja ou em um templo que seja, templo budista pode ser também, qualquer templo aqui, a gente acaba entendendo que todo mundo que está ali dentro tem um conceito parecido conosco. Todo mundo é humano ali dentro. Então, aquela espécie de todos somos irmãos, espécie de irmandade, acaba se tornando comum ali. Isso é muito interessante também, esse fato levantado. Porque realmente, conforme o tempo foi passando, e ele vai citar esse exemplo aqui, quando nós vivíamos em uma vila pequena, por exemplo, nós tínhamos a ideia de criar uma escola, várias pessoas se reuniam, pegavam o seu dinheiro, davam sua ideia, falavam, ó, a gente pode fazer tal coisa. Conforme a sociedade foi, digamos, aumentando, entendeu? As coisas vão ficando mais complexas, nós não mais nos reunimos com outras pessoas para discutir escolas. Uma proposta interessante que ele vai trazer nesse livro aqui é o seguinte: você por acaso sabe o nome do seu vizinho? Você sabe a idade que ele tem? Você já falou com seu vizinho sobre algum assunto, religião, política, amor, qualquer coisa? Você já fez isso? Eu, lendo aqui em casa, parei para pensar, cara, eu nem sei quem são os meus vizinhos. Eu moro aqui onde eu estou agora há 5 anos. Eu não faço a menor ideia quem mora perto de mim. Eu só vejo o cara passar e eu nunca sequer parei para falar com ele. Por falta de tempo até. Então a religião vai nos proporcionar isso. Ela vai nos unificar de novo. E além dele retratar esse lado da religião, ele vai trazer uma ideia nova, que eu acredito que seja nova pelo menos, que eu achei muito interessante. Uma frase que eu acredito que resolveria exatamente que resumiria a ideia dele quanto a isso. Eu acho que seria criar uma sociedade para indivíduos e não indivíduos para uma sociedade. Como é que seria essa ideia dele? Ele vai falar o seguinte: você sabe quando você está passando na rua, por exemplo, você vê em pôster, em cartaz e tudo mais, propaganda de marcas como a Nike, Coca-Cola, diversas marcas por aí. E a ideia dele era o seguinte: você tira essas marcas de Nike, Coca-Cola e começa a colocar frases tipo de autoajuda ou frases filosóficas. Uma coisa meio todos temos problemas, você não é um fraco por ter problemas, as coisas vão melhorar, você tem que aprender a lidar com seus problemas, entendeu? E ele também vai propor a ideia de você criar específicos espaços como se fossem igrejas, mas você vai tirar também o Deus de lá, você vai tirar essa ideia mística de lá, você vai levar as pessoas lá para você dar uma palestra, por exemplo, sobre como os problemas são, como é que você pode lidar com eles, entendeu? Ele quer criar uma sociedade, de acordo com o que eu entendi, uma sociedade voltada para os indivíduos, que nos torne mais humanos, que nos torne não tão competitivos, não tão isolados, entendeu? Essa vai ser a perspectiva dele, porque você imagina, quantas vezes você já teve um problema? Eu vou usar o problema de relacionamento com pessoas, o amor, por exemplo. Você ficou desolado na sua vida. Talvez se nesse dia você estivesse passando na rua e lesse uma frase, como todos já sofremos por amor, nós esquecemos esse tipo de coisa, entendeu? É normal todos sofrerem por amor. Esse tipo de frase poderia ter mudado o seu dia, poderia ter te feito uma pessoa melhor, poderia não ter feito você passar por todo esse problema, porque ninguém normalmente te lembra e fala: ei, esse problema que você tem, eu já tive, todo mundo aqui já teve, ninguém já nasceu casado com alguém, a gente vai ter esse problema, é normal. Então ele vai citar de novo que a religião nos ajuda com esse tipo de coisa, a entender essa nossa perspectiva, que todos somos humanos, todos temos problemas, é normal nos angustiarmos com escolhas, esse tipo de coisa, isso é especificamente normal. Retratando sobre o livro. O livro ele vai ter 271 páginas, é escrito, como eu já disse, pelo Alain de Botton, e ele é um livro de 271 páginas, porém tem muitas imagens, cara. Ó, muitas imagens. Existem quadros belíssimos aqui. E como eu disse, como ele vai retratar da arte aqui, ele vai demonstrar, por exemplo, ele vai demonstrar alguns quadros. Então tem quadros muito bonitos aqui. E eu vou pegar uma imagem aqui de uma página aqui, ó. Essa aqui.
que é uma ideia dele que eu achei fenomenal, né? Que ele vai pegar e vai falar, criar um museu, não um museu simplesmente para você representar a arte, entendeu? De falar, ó, essa arte aqui é do século XIX, do modelo X, entendeu? Não é isso. Você vai criar um, um museu, um estabelecimento com mais ou menos essa ideia aqui, ó. Não sei se vai conseguir pegar bem, ó. Se no acaso não conseguiu pegar bem, eu vou tentar aqui traduzir a imagem aqui para vocês. Então, seria um edifício com aqui tem 7 andares e cada andar, em vez de ser separado para as partes do século XIX, arte renascentista, arte barroca, vai fazer diferente. Vai ser, por exemplo, aqui, ó, no andar 3, Galeria do Sofrimento. Você vai entrar nessa galeria, vai ter vários quadros retratando o sofrimento humano, o que vai te tornar mais humano, o que vai te fazer entender que todos somos humanos. Seria o andar 4, Galeria da Compaixão, para quadros sobre compaixão, entendeu? Galeria 5, Galeria do Medo, Galeria do Amor a 6 e a Galeria do Autoconhecimento a 7. Eu achei a perspectiva de criar um lugar que você coloca arte, quadros, entendeu? Quadros, estátuas, esse tipo de coisa. Com esse tipo de ideia, eu achei fenomenal. Eu achei uma ideia assim magnífica, sabe? Eu acho que a gente precisa realmente de um lugar assim, ainda que fuja do padrão. Eu acho muito interessante esse tipo de coisa. Então, esse livro, eu te dizer assim, eu indicaria ele para todo mundo também. Eu costumo dizer qualquer livro que eu resenho aqui, eu falo para todo mundo ler. Mas é que assim, mesmo que você tenha uma religião, você pegar um livro como esse que trata a religião não de um lado apenas místico, mas sim de um lado meio científico e filosófico, eu acho muito interessante. Ele vai te trazer alguns conceitos e o porquê de algumas coisas que tem na sua crença que talvez você, sei lá, nunca pensou no porquê, mas que tem uma razão, entendeu? Tem um porquê do que. Isso é muito interessante de ser pensado. E para você que é um ateu, como eu, por exemplo, eu acho muito interessante você também ler ele, porque muitos ateus, por exemplo, têm aquela imagem ruim da religião. Não são todos, são alguns. E a gente acaba esquecendo às vezes que a religião tem um lado reconfortante, tem um lado bom e tem um porquê das pessoas acreditarem nisso. Um livro que eu pretendo resenhar pra cá, mas esse livro já é mais complicado, que é do Friedrich Nietzsche. É o livro O Anticristo. Eu já li ele, eu tô pensando em resenhar ele, mas ele é um pouco mais complicado, entendeu? Porque é um filósofo do século XIX e tudo mais. Mas pra quem se interessar por esse livro aqui, aliás, a editora é Intrínseca, tá? Eu acho interessante vocês também lerem o Anticristo, que daí é uma coisa meio mais crítica, é mais ácida, tá? Você talvez que seja mais devoto vai olhar o livro e não vai gostar do livro, porque ele vai ser mais áspero. O Anticristo, tá falando isso do Anticristo. Isso aqui eu acho que não, isso aqui eu acho que você vai gostar, porque ele é muito mais amplo, entendeu? Ele não vai simplesmente criticar, ele vai mostrar o porquê das coisas, entendeu? Vai ficar mais interessante. Então eu indico esse livro aqui para aqueles que têm crença, para aqueles que não têm crença, para aqueles que querem entender a sua crença e para aqueles que querem entender a crença dos outros também. Porque às vezes a gente também acaba esquecendo isso, que as pessoas têm crenças diferentes da nossa e que também resolvem os problemas delas, e por que nós também não podemos entender o porquê que resolve o problema delas, aquela respectiva crença. É interessante pensar nesse assunto. Bem, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu novamente quero recomendar para todo mundo o livro Religião para Ateus. Um livro fenomenal. E eu termino por aqui. Muito obrigado e até a próxima.